Queria glorificar sobre Shantarasa. Em Shantarasa, em Vrindavana, as vacas, as gramas, eles têm Shantarasa, né? Sim, é verdade. As árvores de Vrindavana, tudo em Vrindavana é consciente. Na verdade, em Vrindavana, não existe nenhum Shantarasa ou Morneto de fato em Vrindavana. Porque se você pisar na terra ou na areia de Vrindavana, automaticamente, na verdade, o chão de Vrindavana, a areia, a terra, estão massageando os pés de lótus de Krishna. Eles têm Seva Vritti. Portanto, se a gente analisar profundamente em Vrindavana, todo mundo tem Seva Vritti, eles têm de servir. E assim eles servem a Krishna. Shri Raghunatha Das Goswami, ele compôs esse verso. O som tá bom? Em Vrindavana, tudo tem esse tipo de humor, essa tendência de servir a Krishna. Todos. Você pode dizer, Shantarasa. Mas em Shantarasa, o modo de neutralidade não tem vontade de servir. Então, se você disser que não tem Shantarasa em Vrindavana, como dizer que tem todas as raças lá? Na verdade, é porque quem tem Shantarasa, o modo de neutralidade, não tem tendência de servir, mas tem Nishta, firmeza na deidade adorável. Outro ponto. Mas em Vrindavana, o Shantarasa de Vrindavana não se manifesta diretamente, porque todos lá têm tendência de servir. Só de forma indireta. Por exemplo, as árvores se abaixam para Krishna. Sim. O Bhagavatam dá exemplo que quando Krishna vinha para Vrindavana, todas as árvores automaticamente abaixavam assim seus galhos para dar boas-vindas a Krishna. Todos têm muito amor e carinho por Krishna. Mais uma pergunta? Prahlada Maharaj está em Shantarasa. Na verdade, Prahlada Maharaj diz Gurudeva. Shantarasa de Vaikunta ele tem. Ele não tem interesse de servir. Nishinradeva apareceu por quanto tempo? De acordo com a nossa concepção, foi só por alguns poucos segundos. Entende? Nishinradeva apareceu. O Senhor Nishinradeva estava lutando, saboreando Virarasa com Hiranyakashipu. Naquele momento, Prahlada Maharaj não ofereceu nada para Nishinradeva. Tendência de servir é o quê? Você tem a tendência de servir de fato. Assim, eu quero servir, vou fazer um serviço. Qual é o relacionamento eterno de Prahlada em Vaikunta? Sim, em Vaikunta Dham. Tente compreender. Tem raça em Vaikunta, que é o quê? Shanta Pradandasya. Ou seja, neutralidade proeminente e Dasya raça, amor de servidão, é secundário. Isso em Vaikunta. Eles sabem que Deus, ele é o Senhor Supremo, o Todo-Poderoso, Onisciente, Onipotente. Ele é Atmaram, ele é Aptakam. Entende? Deus não precisa de nada. Mas Ele aceita nosso serviço quando a gente quer dar alguma coisa para Ele. Essa é a concepção que eles têm no coração. Em Vaikunta, geralmente eles têm isso. Dasya é o serviço, que é secundário. Garura, Vishoksena, Prahlada. Isso para nos ensinar como servir. Todos eles sabem o tato, mas a nishta deles é na verdade adorável. Eles sabem todo o tato Siddhanta. Prahlada Maharaj também está pregando tanto? Sim. O devoto falou. Gurudeva disse sim.
Quando a gente faz uma pregação básica, a gente tem que sempre falar sobre Dhruva e Prahlada para as pessoas poderem compreender. Aí as pessoas conseguem entender como Prahlada Maharaj era tolerante, como Dhruva Maharaj fazia austeridades severas. Porque se falar para as pessoas de forma geral sobre Karikata muito elevado, as pessoas não vão conseguir entender. Ou talvez façam uma comparação com concepções mundanas. Por isso que o kata de Dhruva e Prahlada é muito importante. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele mesmo disse para Gadadhar Pandit, ó Gadadhar, repetidas e repetidas vezes, 100 vezes glorifique sobre Dhruva e Prahlada Kata. Perdão. Sim, Mahaprabhu gostava de ouvir Gadadhar falar. Quando Mahaprabhu ia ouvir Bhagavad Gita lá em Tota Gopinath, de Gadadhar, Mahaprabhu pediu para Gadadhar, pedia para ele falar sobre isso. Isso é um ensinamento também para como pregar para as pessoas comuns ou gerais. É muito importante para pregar para pessoas comuns, para elas conseguirem compreender o kata de Dhruva e Prahlada. Por isso que a nossa pregação básica é o kata de Dhruva e Prahlada. Senão as pessoas mundanas não entendem. Acham que é igual o que eles estão fazendo. Então, por isso que repetidas vezes as pessoas mundanas devem ouvir, né, o kata de Dhruva e Prahlada. O devoto agora pergunta, próxima pergunta. Tá, então o relacionamento de Shantarasa com Krishna, eles fazem serviço, por exemplo, devotos em Shantarasa, mas em Vaikuntha, Shantarasa é proeminente, principal, mas Dasya é secundário em Vaikuntha. Dasya também está lá, às vezes eles servem ao Senhor, que nem, por exemplo, Garuda. Garuda, ele senta onde? A 5 metros do Senhor Vishnu, de mãos postas. Quando o Senhor o chama, ele vai. Eles não têm tendência de servir de forma espontânea. Quando Deus chama, ei Garuda, eu quero ir para algum lugar, aí Garuda se apronta. Ele está sempre pronto, como se fosse até quem trabalha nos bombeiros. Quem trabalha nos bombeiros, né? Quem é um bombeiro, tem que estar sempre pronto. Quando tocar o alarme, né? Como é que chama o sino? Aí eles vão para o sinal. O bombeiro tem que ir preparado para apagar o incêndio. Então, ele não tem, Garuda não tem tendência de servir. Quando Deus chama ele, ele vai. Porque ele pensa, Krishna é supremo, Deus é o supremo. Eu não preciso servi-lo. Mas Deus é muito misericordioso e me chama para poder eu fazer, me dar um serviço. Estou sempre confuso sobre isso. Outra pergunta. Mahaprabhu lhe dá 4 raças. Sakya. Mahaprabhu só dá? Ele dá 4 raças e não Shantarasa? Aí Gurudeva diz, mas é que Shantarasa não tem humor de neutralidade. Não tem humor de servir, perdão. As almas têm 3 tendências. Brahma Pravriti, Paramatma Pravriti e Bhagavat Pravriti. Pravriti significa tendência. Algumas divas têm a tendência de ir para Brahma, para se fundir no Brahma. São bem calmas e tranquilas. São Brahma Pravriti divas. Srila Bhaktivinoda Thakur explica tudo isso. Algumas divas não têm tendência de servir. Brahma Pravriti. Nesse mundo material tem gente que é assim, muito calma, tranquila, não tem tendência de servir nada. Fica sentado num local só. Brahma Pravriti é o nome disso. É a propensão da alma deles? Gurudeva diz. O que a gente vê aqui no mundo transcendental é igualzinho, só que está de cabeça para baixo. Entende? Neste mundo material, o que a gente vê é igual no mundo transcendental. Lá, só que aqui está de cabeça para baixo, ou totalmente contrário. Porque esse mundo material é um reflexo pervertido do mundo espiritual. Tudo está lá também. Mas aqui, as divas estão completamente contaminadas por Maya e, portanto, não conseguem compreender essas coisas. O devoto pergunta,
Bom, alguém que é Brahma Pravriti, tendência de se fundir em Brahma. Brahma é refugência. São almas que querem se fundir em Brahma, porque não querem fazer serviço. Querem ficar paradas num lugar só. Tem um diva que é assim mesmo, Gurudeva fala. Eu pensei sobre diferentes tipos de Shantarasa, diz o devoto. Se você olhar, por exemplo, nos significados explicados por Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele sempre diz uma coisa que eu quero clarificar. Ele sempre fala que a diva que vem para Brahma, refugência, caem de novo. Porque todos são servos eternos de Krishna. Mas outros Vaishnavas dizem que não. Quem se funde em Brahma fica lá permanente. Eu sempre vejo nos livros de Prabhupada que ele fala isso. A Gurudeva explica. Bhaktisiddhanta Prabhupada e Bhaktivedanta Swami Maharaj falam a mesma coisa. As almas que se fundem em Brahma, na verdade elas não conseguem sair de lá. Mas, se algum devoto puro for até lá e trouxer elas, elas conseguem ver. Vou dar um exemplo para você. Tem uma pessoa que está nadando na água, no mar. A pessoa está indo muito longe e não consegue voltar. Aí tem alguém que como é que chama, salva-vida. Salva-vida é perito em nadar e consegue trazer a pessoa lá do redemoinho no mar. Da mesma forma, as almas que se fundem em Brahma, na verdade, elas não podem voltar. Mas, se algum devoto puro for e trouxê-las de volta, aí sim. Isso está descrito no Srimad Bhagavatam, na história de um Brahmana e o filho dele que abandonou o corpo. Sabe essa história? Aí Krishna e Arjuna foram e trouxeram de volta. Senão, não. Levando agora a pergunta. Queria só clarificar uma coisa. Quando eu leio, os livros de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ele fala que a gente nunca perde a nossa individualidade, sempre somos. Não existe nenhum momento que a gente para de existir. Apesar de sermos partes integrantes de Krishna. Em outros lugares a gente vê no livro de Prabhupada quem faz... A pessoa cai e faz trabalho filantrópico porque não consegue manter a posição sem serviço. Não tem Chidananda. Você entende o que eu estou querendo dizer? Quando o Sthai Bhava, o amor fixo da diva, se manifesta, isso nunca mais muda. Mas antes de se manifestar o Sthai Bhava, que é o amor fixo, aí pode mudar. Minha pergunta é, diz o devoto, às vezes essas divas que são Brahma Pravriti, tendência de se fundir em Brahma, elas ficam no Brahma? Gurudeva fala, na verdade, você ir para o Brahma, para a refugência, é uma forma de cometer suicídio. Na verdade, essas divas que estão indo para o Brahma, refugência do Senhor, as divas que têm tendência demoníaca, Deus as mata e leva elas para esse local. Entende? Krishna bota elas nesse Brahma, na refugência. O devoto fala, minha pergunta é a seguinte. A gente ouve que os 4 Kumaras, eles eram Brahmavadis. Gurudeva disse, não, mas eles estavam só fazendo um papel Era um papel, era uma peça de teatro. Eles estavam atuando. Na verdade, eles não são assim. Shukadeva Goswami, ele é diretamente o papagaio de Shrimati Radhika. O papagaio de Shrimati Radhika. O próprio Shukadeva Goswami falou na sua própria história da sua vida para Parikshit Maharaj.
está fazendo essa lila. Ele não é de fato um Brahmavadi? Não. Chaitanya Mahaprabhu também falou, eu sou Brahmavadi, eu sou Mayavadi Sannyasi. Por acaso Mahaprabhu é um Mayavadi Sannyasi? Um Sannyasi Mayavadi? Não. Isso é a sua humildade. Humildade. É a humildade dele. Fazendo esse passatempo. Dessa forma, ele atrai essas pessoas. Às vezes a gente não compreende a humildade e acha que é verdade, mas não é verdade. Entende? É a mesma coisa para os 4 Kumaras? Os 4 Kumaras também têm Shantarasa, mas pela misericórdia sem causa de Brahma, eles um pouquinho vieram para Daserasa. Mas eles têm Shantarasa, eles são exemplos de Shantarasa. Primeiro eles decidiram, os 4 Kumaras, queriam se fundir em Brahma, mas o Senhor Brahma orou para o Senhor Vishnu. Aí o cheiro de Tulasi foi oferecido aos pés de Vishnu. Essa fragrância entrou nas narinas deles e eles abandonaram a decisão deles de se fundir em Brahma. Tente compreender. Eles são devotos muito elevados. Eles falam Rasalila Katha e tudo. Uma coisa, tem gente que acha que quem fala Rasalila Katha é o devoto mais elevado, mas isso não é verdade. É importante clarificar esse ponto desse devoto. Sim, não é verdade, diz Gurudeva. Sanaka Sanatana, esses 4 Kumaras. Eles falam Ashtakaliya Lila. Até mesmo o Sr. Shiva discutiu Rasa Lila para eles. Mas isso não significa que eles são... Você não pode falar que eles estão em Madhura Rasa, não. Se alguém fala coisas muito eloquentes e bonitas, atrai o coração das pessoas, as pessoas comuns pensam, essa pessoa está absorta no amor muito doce de Madhurya, mas na verdade não é verdade. Ao fazer bhajana sadhana, a realização vem. Mesmo que a pessoa não esteja naquela raça, na verdade, tente entender. No mundo transcendental, todos os habitantes do mundo transcendental, eles têm todo o conhecimento sobre as raças e tudo. Se eu te falar agora, você não vai entender. Mas, por exemplo, Hanuman, ele diz, Shinate Janakinate Abheda Paramatmani. O próprio Hanuman, ele tem essa nista firmeza no Senhor Ramachandra, ele diz, eu sei que não há diferença entre Krishna e Ramachandra. Krishna está na raça mais elevada. Minha nista é em Ramachandra. Então por que Hanuman não está indo para Krishna? No mundo transcendental, eles sabem. Não existe ignorância. No mundo transcendental, não existe. Mas Yogamaya arranja que, ao mesmo tempo, 2 coisas acontecem. Sarvagata e Mugdata. Eles sabem de tudo e, ao mesmo tempo, totalmente inocente. No mundo transcendental. Entende? Mas eles têm nista na deidade adorável, nista. Gurudeva falou, Hanuman, ele nunca vai querer vir para Vrindavana. Ele não consegue aguentar ver a mãe de Yashoda torcer a orelha de Krishna. A mente dele vai ficar perturbada. Porque ele pensa, ele é um mestre, ele é o supremo. Já Krishna,
Os Vrajavas torcem a orelha de Krishna, fazem isso com ele, fazem aquilo. Todos os seres vivos, eles lá têm sua própria nista. Outra pergunta. Tá claro ou não isso aí? Slowly. How to describe? Just now you're discussing. Então agora a gente estava discutindo sobre Haridas Thakur. He's writing Harinam Chintamani. No Harinam Chintamani. He's writing about all rasas. What is his rasa? Ele escreveu sobre outras raças, mas qual que é a raça dele? Brahma. Ele é Brahma e Pralada. A combinação de Brahma e Pralada é Haridas Thakur. His unique identity, and there's the other two go. When he goes back to the spiritual way, he goes. Where does he go? Where does Haridas Thakur go? It's the Brahma person, the Prahlad Maharaj is stage, then he goes. At a time, two person is there. Então tem duas pessoas juntas no corpo dele. Ele não tem local em Braja? Pergunta o devoto. Quem? Haridas Thakur, diz Gurudev. Haridas Thakur não. Perdão, Haridas Thakur não está em Braja. O Senhor Brahma, humildemente, ele está orando. E diz: eu não tenho local em Vraja, diz o Senhor Brahma. Outra pessoa pode ter a posição de Brahma. Krishna deu Madhurya Rasa no coração de Brahma, através da flauta. Mas depois de 100 anos, o Senhor Brahma se libera e de acordo com a raça dele, ele vai para Vaikunta. Nem todos os Brahmas vão para Vaikunta ou Vraja. Brahma e Shiva, isso é só a posição. As escrituras explicam duas coisas. Uma forma geral e uma coisa mais específica. De forma geral, o Senhor Brahma está em Dasya Rasa. Adhikarik Dasya. Para onde que o Senhor Brahma vai depois? Ele vai para Goloka Vrindavana. Esse é o ponto. Mugdata e Sarvagata. Mugdata é inocente, Sarvagata total. Mugdata é totalmente inocente, Sarvagata onisciente. Ele sabe de tudo. Krishna sabe de tudo. E ao mesmo tempo totalmente inocente. Quando o Senhor Brahma roubou os vaqueiros amigos de Krishna, Krishna ficou como inocente assim: cadê meus amigos? Meus bezerros.
E Krishna ficou com medo mesmo. Then simultaneously, then another is that potential. E ao mesmo tempo, simultaneamente, Then Brahmaji, Krishna is, oh Brahma, veio outra potência Sarvagata. Onisciência foi onde Krishna percebeu, é Brahma que está tentando fazer isso. doubts. You know, Brahma Mohan He's Lila. thinking, who's this boy? Na Brahma Vimohan Lila, No, Brahma doubts coming. Brahma sentiu uma dúvida. Sukadeva Goswami Pad, before Brahma Mohan Lila, told the story of Shukadeva Goswami falou a história de libertação de Aghasur. Aghasura. So, when Então, Krishna killed the Aghasura, quando Krishna matou Aghasur, entered in the world, and that time Aghasura Atma a alma de Aghasur saiu do corpo dele and wandering in the space. When Krishna came out from the e mouth of Aghasura, foi vagar no céu. then same Aghasura Atma. Depois disso, a alma de Aghasur entrou na unha dos pés de Krishna. Nesse momento, Brahma realizou, Krishna é Deus, Bhagavan. Porque as escrituras dizem, Harinamahata, ou seja, as divas que são mortas pelo Senhor Shri Hari, elas entram no Brahma Jyoti. Elas entram na refulgência da unha dos pés do Senhor. Então, Brahmaji ele confirmou aquilo ali. Brahmaji ficou certo de que Krishna era Bhagavan. Mas aí, no dia seguinte, quando Krishna estava pastoreando as vacas, os bezerros com seus amigos, Subal, Sridham, estavam dando seus remanentes para Krishna. A mente de Brahmaji estava muito perturbada. Por quê? Porque Brahmaji pensou, se Krishna é Swayam Bhagavan, como é possível que o Subal Sridham esteja dando seus próprios remanentes para Krishna? Krishna é realmente Bhagavan ou não? Na verdade, Brahma não tem essa dúvida, mas está só fazendo essa lila. Eu quero ver outro passatempo de Krishna. Se Krishna é Bhagavan, como é possível que ele esteja tomando os remanentes dos seus amigos? De acordo com a cultura védica, Narayana é Bhagavan. Tem vários versos, Narayana Jayate Brahma, isso, aquilo. Tem milhares de versos. Narayana é Bhagavan. Muita gente pensa, Narayana é Bhagavan. Krishna é Narayana. Então, Brahma está pensando, se Krishna Narayana é Bhagavan, como é possível que ele esteja comendo os remanentes dos vaqueiros, que são Vaishyas? De acordo com o Varnashram Dharma, se Krishna é de fato Narayana, ou seja, Narayana é como um Brahmana, ele é um Brahmana, mas é uma lila. Krishna faz essa lila, qual lila? De ser um Vaishya. Como é possível que, se Krishna é Narayana, que é Brahmana, como ele está tomando os remanentes de um Vaishya? Ou seja, de vaqueiros. Todos querem ter, na verdade, o remanente de Narayana. Brahma, Shiva, todos eles querem os remanentes de Narayana. Tem vários lilas sobre isso. Várias lilas. Todos querem os remanentes de Narayana. As escrituras explicam. Nos Upanishads. Karandakashai Vishnu, depois Garbhodakashai Vishnu, depois Kirodakashai Vishnu. Vishnu Tata. Veda Purana Upanishad explica vários versos, vários mantras dos Vedas. Entende? Na verdade, quem é o Narayana original? É Krishna. Entende? Por isso que Krishna falou para o Senhor Brahma:
Por que você está fazendo orações para mim? O seu pai é Narayana. Aí Brahma falou, não, mas você é o Narayana original. Mul Narayana. Na verdade, o senhor Brahma, ele não tem dúvida. Nenhuma concepção errônea, mas ele está só ensinando para a gente essas coisas. Senão as pessoas ficam achando que Narayana é o Supremo, mas na verdade Krishna, ele é o Mul Narayana, o Narayana original, a fonte de Narayana. Tem Narayana e tem o Mul Narayana, que é o Narayana original, que é Krishna. O próprio Krishna disse. Ó Brahma, o seu pai é Narayana. Garbhodakashayi Vishnu. Brahmaji se manifestou de Garbhodakashayi Vishnu. Ah, então ele é seu pai. Mas o Brahma disse, não, Prabhu, eu sei que você é Mul Narayana, Narayana original. Tudo vem de Narayana. Narayana original, Krishna. Narayana iti Narayana. Ou seja, Narayana significa ele que é o Ayana, ele é o abrigo, todos se abrigam nele. Ele é Narayana. Existem muitos significados da palavra Narayana. Ayana é o abrigo. Todos se abrigam em Krishna. Krishna é o Mul Narayana, Narayana original. Quando a gente analisa profundamente o Krishna Tata, Swayamrupa, Tadekatmarupa e Abej. Swayamrupa, entende? Swayamrupa? A forma original dele, Swayamrupa. Tadekatmarupa e Avesha. 3 formas do Senhor. Swayamrupa, Tadekatmarupa e Avesha. Avesha significa que Deus ele dá a sua potência e absorve. Shaktavesh Avatar. Gunavesh Avatar. São os avatares. Tad Ekatma não é diferente dele. O próprio Krishna não é diferente das outras encarnações. Tada Ekatma é a mesma coisa. Um exemplo. Já está de partir. Esse verso do Brahma Samhita explica. Já está de partir Eva. De partir é uma vela. Uma vela. Uma vela é original. E com essa vela original, você pode também, milhares e milhares de outras velas você pode acender. Tem a vela original. Todas as velas têm a mesma luz, mas de acordo com o espaço, vão dar luz de forma diferente. Da mesma forma, Krishna, ele é o original. Em as outras encarnações, se manifestam dele diferentes potências. Na verdade, todas essas encarnações são não diferentes de Krishna. No Brahma Samhita se explica claramente. Todas as encarnações do Senhor são não diferentes de Krishna. O próprio Krishna se manifesta em diferentes formas. É o mesmo Krishna que se manifesta em Vaikuntha na forma de Narayana? O mesmo Krishna se manifesta... Govinda Krishna, ele é o Supremo. Esse é o Achintya Bheda Bhed.
Então, Jiva Goswami escreveu esse verso Ekameva Paramatattva Swabhavika Chinta Shaktya. Surya Mandala Tadrasmi Chavi Rupena Chaturdavatishthati. Deus é apenas um, que se manifesta em 4 formas. A forma original dele, Brajendranandana chama Sundara, 2 braços tocando flauta. Dentro daquela refulgência tem Krishna, com 2 braços tocando flauta. Tem tanta refulgência que vem do corpo dele, isso aí é Bhagavan. Entende? A conexão do vídeo original tá bem ruim. Fica travando. Ele tá sempre tocando a flauta. Dentro da refulgência tem Krishna com 2 braços tocando a flauta. Chama Sundara. Ele toca a flauta. Com suas 2 mãos, ele tem tanta refulgência. Brahma não tem nenhuma dúvida, na verdade, ele resolveu roubar os bezerros de Krishna e os amigos. Gurudeva está explicando, porque travou a internet. Gurudeva está explicando como que Baladeva Prabhu percebeu que Krishna tinha se expandido na forma dos bezerros e amigos. Porque ele viu que, por 1 ano, isso estava acontecendo, essa lila. Baladeva percebeu. Tá travando muito aqui a live, tá difícil. Krishna estava pensando: eu quero satisfazer todos os desejos deles. As gopis no amor parental estavam pensando: Krishna, ele só mama do seio de mãe de Yashoda. Se Krishna fosse meu filho, aí ele beberia do meu seio. As vacas estavam pensando também isso. E as mães, as gopis também. As gopis mães também. Por isso que Krishna, ele se manifestou na forma de todos os vaqueiros. Jogamaya arranjou que, de uma vez, Krishna satisfez várias coisas. Brahma estava pensando: eu vou roubar os bezerros de Krishna e os amigos. Assim eu vou poder ver, Brahma pensou. Vou poder ver se ele é realmente Bhagavan ou não. Nesse momento, os vaqueiros originais apareceram. Jogamaya manifestou uma outra forma dos vaqueiros e dos amigos.
Perdão. Dá um exemplo. Ravana. Ele quer roubar Sita. Mas ela é Hladini Shakti. Como é possível que Ravana vai conseguir tocar nela? Vai tocar em Chaya Sita. Da mesma forma, Jogamaya arranjou a mesma coisa com os vaqueiros amigos de Krishna em relação ao Senhor Brahma. Eles se esconderam, Jogamaya arranjou. Brahma não poderia roubar os verdadeiros amigos e bezerros de Krishna, porque eles são Satchidananda. Eles não são divas. Já o Senhor Brahma é uma diva tata. Quando Brahma pegou os vaqueiros e os amigos, botou eles na caverna, o Brihad Bhagavatamrita explica muito bem essa lila. Nesse momento, o Senhor Brahma, ele foi de volta para o próprio planeta dele, que é Brahma Loka. E aí, Krishna se manifestou numa outra forma também, na forma de se manifestou como o Senhor Brahma. O próprio Krishna, com 4 cabeças, e veio até Brahma Loka, Satya Loka. E aí, falou pro segurança, ó segurança, vai ter alguém que está vindo com uma forma igual a minha. Deve estar vindo aí. Então, não permita que essa pessoa entre na minha morada. E aí, Krishna entrou lá em Satyaloka. Krishna, disfarçado como o Senhor Brahma. E aí, o Brahma original chegou e o segurança não permitiu ele entrar. Essa lila é muito interessante. O Bhagavatam não explica isso. Mas o Brihad Bhagavatamrita, Sanatana Goswami explica. Aí Brahmaji falou, ei, mas eu sou Brahma original. Ei, que Brahma original? O quê? O nosso mestre acabou de entrar aqui. Você está querendo dizer que é o Brahma original? Aí a mente de Brahma ficou super perturbada. Eu sou seu mestre. Não. Uma mestra acabou de falar que tem alguém que está vindo se disfarçou de outra pessoa. Não permita. Brahma ficou pensando, quem é essa pessoa? Quem poderia ter se manifestado como na minha forma? Entende? O Brahma original estava pensando, quem que se manifestaria numa forma como a minha? E entraria aí dentro? Quem? Então o Senhor Brahma voltou para o local original, onde ele havia roubado os bezerros e os vaqueiros. Ele viu Krishna pastoreando os bezerros com seus amigos. Normal, assim, né? Aí Brahma ficou ainda mais confuso. Meu Deus, o que aconteceu? Eu botei os bezerros e os amigos de Krishna na caverna e agora Krishna continua pastoreando os mesmos bezerros com os mesmos amigos vaqueiros. Isso é verdade ou não? E aí o Senhor Brahma, com suas 4 cabeças, 2 cabeças ele ficou olhando para os bezerros e para os amigos que ele tinha colocado numa caverna. E as outras 2 cabeças ele virou e ficou vendo como Krishna estava fazendo essa lila. Ele viu os mesmos bezerros, ao mesmo tempo 2 lilas acontecendo. A mente de Brahma ficou super perturbada. Brahmaji percebeu. Os seguranças falaram. Haviam dito, né? Quem que, na verdade, se disfarçou e fez tudo isso foi Krishna. E quem se manifestou como os bezerros? Deve ter sido Krishna. E aí todos os bezerros e vaqueirinhos se manifestaram na forma de Vishnu, para mostrar, ó Senhor Brahma, esses vaqueirinhos, esses bezerros são não diferentes de mim. Todos eles são manifestações da minha Swarupa Shakti. O ensinamento para o Senhor Brahma. Aí, o Senhor Brahma começou a fazer Stavastota e várias orações. E aí, todos os vaqueiros e bezerros que estavam ficando com Krishna desapareceram.
E o Senhor Brahma percebeu também que todos os vaqueiros e bezerros estavam na forma de 4 braços como a sua deidade adorável. Todos eles se manifestavam com 4 braços. O Senhor Brahma vendo, minha deidade adorável. A deidade adorável do Senhor Brahma é Garbhodakashai Vishnu. Minha deidade adorável. Eu cometi uma ofensa, pensou o Senhor Brahma. Várias orações ele fez, e lá dentro da Jogamaya Ranju, que aí tinha os bezerros, e os vaqueiros voltaram. Jogamaya Ranju. Krishna falou: por que você está tão confuso? Prabhu. Fez várias orações. 40 versos. Mas Krishna não ficou de fato feliz. Só em um verso que o Senhor Brahma falou que Krishna sorriu. Krishna sorriu significa que ele ficou feliz. Quando o Senhor Brahma recitou o verso Ahobhagyam, Ahobhagyam. Quando começou a falar sobre os Vrajavasis, Brahma falou Ahobhagyam, Ahobhagyam. Quem vive em Nanda Vraja são muito afortunados. Krishna sempre fica muito feliz se alguém glorifica os Vrajavasis. Krishna não consegue se aguentar, ele sorri na hora. Krishna se mantém na sua supremacia, mas se alguém glorifica os Vrajavasis, Krishna não se aguenta na sua supremacia e ele sorri. Então o Senhor Brahma pensou, Krishna sorriu agora, ele está feliz? Está feliz? Então Krishna não está se sentindo ofendido por mim? E aí Brahma fez parikrama só 3 vezes em volta de Krishna. Na verdade, devemos dar 4 voltas no parikrama. Mas Brahma até se esqueceu, porque ele quis fazer tão rápido para ir embora. E ele saiu correndo, foi embora. Porque Brahma pensou, se eu continuar aqui, talvez Krishna vai me chamar de novo e vai ser um problema. Então, melhor, o mais rápido possível, eu ir embora. Melhor eu ir embora o mais rápido possível daqui. No Chaitanya Charitamrita, Krishna Brahmaji muito humildemente falou, Prabhu, dê misericórdia. Aí Krishna falou, seu pai é Garbhodakashai Vishnu, ele é Narayana. Eu sou um Gopa. Prabhu, não aceite minha ofensa. Você é um Narayana original. Um Narayana original. Os Vedas também falam que tudo vem de Narayana, Narayana. Tem vários versos assim. 100 versos. Só explicando como que tudo vem de Narayana. Tudo vem de Narayana, Narayana. Mas quem é esse Narayana mencionado? O Narayana original é Krishna. Por isso que eu falei. Krishna Tattva. Krishna Vrajendranandana Shama Sundara é a forma original do Senhor. Swayam Rupa. Swayam Rupa, Tadekatma Rupa e Avesh. Swayam Rupa também se divide em 2. Swayam Rupa e Swayam Prakash. Krishna Tattva. Voltando para Mugdata e Sarvagata. Então, às vezes Deus se lembra, às vezes ele se... Na verdade, Jogamaya que arranja, senão a Lila não aconteceria, Gurudeva fala. Se Deus sempre pensasse, Krishna sempre pensasse, eu sou Bhagavan, não aconteceria Lila. Krishna faz Lila assim. Krishna fala assim, eu nem sei quem são essas gopis. E as gopis não sabem quem eu sou.
As gopis não sabem que eu sou Bhagavan. Krishna is saying, I don't know Gopi Krishna Bhagavad. fala, eu também não sei quem são as gopis. Eu não sei que as gopis são Swarupa Shakti Prakasha, manifestação da potência interna. Is Jogama. Às vezes, Jogamaya faz com que Krishna esqueça, porque senão Krishna não ia conseguir fazer passatempos como um ser humano. For this regard, Siddhanta Ratna Grantham. So Baladev Portanto, no Siddhanta Dharpana Grantha, nesse livro, Baladeva Debhushana Prabhu explica Sarvagata and Mugdata. Sarvagata e Mugdata, And Madhurya Lila e Aishwarya Lila. very, very nice book. Tattva. If you have time, you can Se você tem tempo, você pode ler Siddhanta Dharpana Grantha. o livro Siddhanta Dharpana. Many Tattva Siddhanta. Vários tátuas Siddhantas ali. Qual livro? Siddhanta Dharpana. Siddhanta Dharpana. That is Baladev Vidyavan Prabhu. O livro de Baladeva Debhushana Prabhu. All the Tattva Siddhanta. Todo o Tattva Siddhanta está ali. O que significa Aishwarya, Madhurya. Madhurya, This also being Sarvagata and Mugdata. Actually, this Sarvagata e Mugdata também. Baladev Vidyavan Prabhu. He mentioned this. Baladeva Debhushana Prabhu mencionou isso. I was thinking one book of Srila Narayana Maharaj was explaining this. Sorry, Prabhuji, it's marriages for Shadi times 9:30 or Honorada Prassada, perdão, 9h30. one book is Falou o devoto. Same thing, actually, our Jiv Goswami Pad, Baladev Vishnu is saying different ways. You know? They mention this. Então, tem um comentário. Right? Lila will not manifest. Então a Lila não se manifestaria se não fosse assim. Very sweet. As passatempos de Krishna são muito doces, But Tattva Siddhanta, you have to enter. mas você tem que entrar no Tattva Siddhanta. Only Tattva Siddhanta, then you Mas se for só no Tattva Siddhanta também, você vai virar um Gyani. need your Então, é necessário ao mesmo tempo Siddhanta ter o Tattva Siddhanta e o Rasa Siddhanta. side by side. Ao mesmo tempo, lado a lado. Foundation. If you Tattva Siddhanta é a base. you need Se você vai construir um palácio, você tem que ter uma fundação muito forte. Siddhanta is the foundation of all. Né? Você tem que ter uma base muito forte. Então, Tattva Siddhanta é a base de Bhakti. Rasa Siddhanta é esse palácio que é erguido. You need to see Tattva Siddhanta and Tattva Siddhanta e Rasa Siddhanta. only Ras, and then Se for só rasa, Swaja. você também vai virar um sarra. É possível aquilo, como? Understand? Many people are saying, Tem muita gente que é assim, como? Faça bhajana sadhana, understand? As like, entende? what is it called? Fox. Como uma raposa, Fox are making how. you said yesterday. que fica assim também, au. Por que não? So Sarvam Bhattacharya, he told himself. O próprio Sarvabhauma Bhattacharya falou. And I was Sarvabhauma Bhattacharya falou, antes eu era como uma raposa, one fox making the sound. ou uma hiena, eu acho, né? A hiena é assim, uma raposa. Uma faz barulho e todas ficam, au. Acho que é a hiena, no caso. Bhaktisiddhanta Swami Maharaj falou uma história muito interessante. One jackal Uma vez um chacal running here and there. estava indo em vários locais Suddenly, e, de repente, esse chacal the blue caiu dye. caiu num corante azul. Little bit E aí, its legs, esse corante azul, né? A raposa, o chacal caiu no corante azul. a little bit is what is called tongue. Yeah, what is called? I don't know. Tail. E aí o rabo dele ficou pintado. Cut. Tail cut. Yeah, he cuts his tail. Não, ficou cortado, cortou o rabo dele um pouco. Was cut. Because when he fell down, Quando ele caiu no corante azul, something happened. também aconteceu alguma coisa que cortou o rabo dele. Então ele ficou sem rabo. Maybe a little bit. Ou só um toco, assim, um toquinho de rabo. And he's completely E ele ficou totalmente azul, além do mais, também. elephant. All the big elephants. Então até grandes elefantes, Tiger. leões, tigres, Afraid. correndo com medo desse ser azul. Aí o chacal pensou, eu preciso me aproveitar dessa oportunidade. Falou assim, After the lion, hey, lion. perguntou pro leão, ei leão, onde é que você vai? Hey, elephant. Hey, tiger. Ó elefante, ó tigre, vem aqui. And you come from? De onde vocês vieram? That blue jackal he told. Quer dizer, perguntaram pro chacal. De onde vocês vieram? Aí o chacal falou, eu vim do céu. Indra sent me to Foi Indra que me mandou aqui para governar essa floresta. come from Eu vim heaven.
do céu. I have many Você sabe, eu tenho armies. exército poderoso, o próprio Indra que mandou, tá? Esse exército poderoso. Lions. Aí o leão, os elefantes, todo mundo com medo dele. Oh, Now you are ok. the king of forest. Você agora é o rei da floresta. Now he is the king of forest. Ele agora é o rei da floresta. And all the big animals, Todos os grandes animais sentaram. all his entourage. Understand? Jackal is very small, right? O chacal é pequeno. Okay. Não tem mesmo leões em volta dele. And he ordering, hey, lion, you do this. Ó, leão, faz isso, faz aquilo. Elephant do this. Tiger do this. Okay, they are doing. Tá bom, faz. Some jealousy. Aí, Tiger, what is it called? Jackal. Same kind. tinha um outro chacal que era invejoso Just he lost his tail. e percebeu, esse chacal é a mesma coisa do que a gente, é um chacal, só que sem rabo e pintado. Some jackals are envious Então, uns eram invejosos. punishment. Esse chacal invejoso falou, eu tenho que punir esse chacal aí que tá tentando se aproveitar. Blue jackal, hey jackal, why you going to get that? Ó, chacal. Hey lion, do this. E o chacal azul falando, ei, faz isso, faz aquilo. Falando mandando, fazendo acontecendo com o leão, com o elefante, falando, faz isso, faz aquilo. Tiger, Aí o chacal invejoso pensou, mas ele é igualzinho a mim. are you coming from heaven or not? I will see. Você vem do céu ou não? Vamos ver. That time, one day, blue jackal is sitting very higher. E aí esse chacal azul onde estava sentado num trono bem alto assim. Position, and all the animals they're sitting in there. Then behind the blue, behind the other jackal making sound. Wow. Then the blue jackal he forgot his own. E aí o que aconteceu foi que o outro chacal, que era invejoso e queria fazer o chacal azul cair, começou a uivar. Au, au. Pretending Aí as like a Mahabharata. o chacal azul esqueceu que ele estava fingindo que era outra pessoa e começou a uivar também. Junto. Porque quando um chacal uiva, todos os outros uivam também. Sometimes people and sometimes devotees are showing their Às vezes os devotos ficam mostrando várias coisas. Eu sou uma Mahabhagavata, querendo se mostrar como um devoto puro. acting the role of Mahabharata. Fazendo um papel de devoto puro. Mahadevi is thinking, Aí Maya deve pensar, okay, Ah, é? you are showing Mahabharata. Você se mostra como se fosse uma Mahabhagavata? Also manifest different forms and pull down. A Maya deve se mostra em diferentes formas e traz essa pessoa, faz essa pessoa cair. Muita gente faz isso, especialmente Sahajiya Sakibekis. Mahabharata crying. Se mostram como Mahabhagavatas, choram. Se você for na Índia, tem muita gente assim. Understand? Aha, prem come. Em Prema, Mahabhava. Doing many habits, shedding tears and just speaking and Aí a pessoa tem hábito de chorar hectic. e desmaia, inclusive. Evam Mrutasa Pranama Kritta Najatam Durakre. Acting the role of Mahabharata. Actually not Mahabharata. Fazendo o papel de Mahabhagavata. And stick. Maya Devi vai depois e Examine what is called. faz um teste. Vai testar a pessoa para ver se é uma Mahabhagavata mesmo. E a pessoa acaba caindo reprova na prova de Maya e cai da posição. Mahadevi, she manifest a very nice young girl. Oh, I want to take Diksha from you. Okay, take Diksha. Ah, eu quero tomar Diksha de você. Babaji, Mataji, Pitaji, finish. Aí guru e discípulo começam a virar Babaji, Mataji, Pitaji. Acaba. Acting this role. Maya Devi faz esse papel, ou seja, a pessoa se sente numa Mahabhagavata, aí vem uma mulher, por exemplo, para tomar iniciação dessa pessoa, Chanting holy name, e aí acaba que depois eles acabam se envolvendo com o próprio discípulo. cheating the people. Então, So means this. há uma condição é assim, que é enganar as pessoas, tendência de enganar, Hypocrisy, cheating duplicidade, hipocrisia, tendência de enganar. Aí Maya Devi vai e testa. Você é realmente uma Mahabhagavata? speaking very nice, sweet, eloquent words. Fala palavras muito eloquentes, encantando o coração das pessoas, mas você de fato faz bhajanisada ou não? This is the purport of it. Esse é o significado disso. Even on the bhajan
Se você não faz bhajan, sadhana, Maya Devi vai te testar. Ou seja, ela vai te testar. Não faça o papel de um Mahabhagavat. Não se faça passar por um Mahabhagavat. Tá travando um pouco o vídeo. Origin Narad Rishi or Então tem uma diferença entre o Narada Rishi original e alguém que faz uma peça de teatro fazendo um papel de Narada Rishi. of Mahabharata. So for these regards saying, origin Narad Rishi or one Tá travando o vídeo aqui, original. of Mahabharata. So for these regards saying, origin Narad Rishi or one rule of Narad. Tá travado o vídeo. Deve ter acabado. Vai começar outro, provavelmente.
person is acting the role of nar. Eles desligaram a live. Não sei se acabou de fato. De qualquer forma, faltaram os primeiros 10 minutos. Então eu vou traduzir agora. I was born in Kenya, Devoto falando que nasceu no Quênia. and then I came to England at 5 years old. 5 years? Yeah. Se mudou aos 5 anos. And then joining in Krishna consciousness like that. ISKCON? Yes, ISKCON. Então esse devoto se juntou à consciência de Krishna na ISKCON. Yeah, last time I have a few questions. You took Disha from which ISKCON? Você tomou Disha de quem? Srila Bhaktivedanta Bharita Maharaj. Esse devoto que vai fazer pergunta para Gurudeva. Na Índia. One question was, A pergunta é a seguinte. there's Pranasakis. Yesterday in the class, Ontem na aula, Pranasakis and você falou sobre as Pranasakis e as Nityasakis. Sim, 5 tipos de sakis de Shimateradika. those two, and focused on Então a segunda e a terceira, Nityasaki e Pranasaki. O maior delas é o das Mandiris. Nityasaki and a Pranasaki. I was looking in this. Aí o devoto falou, qual a diferença entre Nityasaki e Pranasaki? Gurudeva fala, So it is little bit. são sakis que So one point to Srimati Radhika. são direcionados a Shimateradika, You conscious Radhika. But at different their service with mas elas têm diferentes serviços. Por isso que essas duas categories are essas duas classificações. actually these things, the 5 categories of Sakis of Srimati. Eles têm 5 categorias de sakis de Shimateradika. 5. According to their E, service. de acordo com o modo de serviço, elas So what difference? vão se categorizar em diferentes categorias. Nityasaki and Pranasaki. Nityasaki e Pranasaki, na verdade, elas são a mesma, mas o serviço que elas fazem é diferente. Sometimes they Por exemplo, às vezes, what is called very close to some Srimati Radhika. elas servem de uma forma bem próxima, They are not e às vezes não tão próximas. and Pranasakis, they are very close to Srimati Radhika. As Pranasaki são bem próximas da Shimateradika. Where as like Rupa Manjari, Por exemplo, Rupa Manjari e Rati Manjari são bem próximas. Pranasaki. As Pranasakis. Ele falou assim, eu li no Pináculo da Devoção, o livro de Shanarayana Maharaj, qual a diferença? A diferença é Slightly different, um pouquinho diferente, close or sometimes not. que às vezes são próximas, às vezes não tanto, de Shimateradika. Things different. These Tudo vai depender, até que a categoria vem they are close to Srimati. em relação à proximidade que elas têm de Shimateradika. Just give an example. Dá um exemplo. 5 brothers. Vocês são 5 irmãos. So maybe generally India we are looking this. Na Índia a gente vê muito isso. The parents they Que os pais, eles amam who is very what is called Kanishta o filho mais novo. youngest O filho é o caçula. É o que o pai mais ama. Ou o filho primogênito. Esses dois são muito próximos aos pais. close but not so much. Os outros também são próximos ao pai, mas não tanto, o filho do meio. Just this way is saying this. So Pranasaki is like young and older son. Nityasaki is Devoto perguntou, então Pranasaki é o filho mais novo e o Nityasaki é o filho mais velho? O Gurudeva falou, Servicial mood with it and how they are very close. isso é simplesmente um exemplo para mostrar isso. Pranaprasthasaki é Lalita e Vishaka. Tamulo arpana pada mardan prana prishtasaki kila sankuchita bhumika. Raghuvanjita dasika ang sansaya. Raghunath Das Goswami explained this. Raghunatha Das Goswami explica. Prishtasaki, that is called. Pranaprasthasaki é Lalita e Vishaka. Sometimes Lalita Vishaka, they Às vezes, Lalita e Vishaka, elas não conseguem enter in the confidential phase. entrar diretamente no Kundya confidencial de Radha e Krishna. This manjari, two types of manjari. Mas existem 2 tipos de mandiris. Nityasaki and As Pranasaki. Nityasakis e as Pranasakis. You go in there. Elas facilmente conseguem ir. This is their duties. According to their different their servicial mood, De acordo com o modo de serviço e this category.
que elas têm, tem essas categorias. Mas a Prana Prasthasaki e Lalita Vishaka são superiores. Estão no mesmo nível de Srimati Radhika. Por isso tem as 8 sakis, Lalita Vishaka, Sudevi, Rangadevi, Champakalata, Tunga Vidya. Às vezes elas dão algumas instruções para Srimati Radhika. Mas Srimati Radhika, às vezes, ela abre o seu coração de forma íntima, né? Abre seu coração às coisas confidenciais para as manjaris. Às vezes, Srimati Radhika, ela não abre completamente o seu coração para Lalita Vishaka. Esse é o ponto. Posso fazer uma segunda pergunta? Às vezes a gente escuta, diz o devoto, que tem um verso do Chaitanya Charitamrita que explica que as manjaris sentem milhares de vezes mais que Srimati Radhika. Mas como isso é possível? Porque Srimati Radhika é a supremacia em Bhakti, né? Então, como é possível? Qual é esse verso? E às vezes a gente também vê os versos de Prabhupada dizendo que ninguém pode ser superior a Radhika, a Srimati Radhika. O Gurudeva fala: as manjaris não são diferentes de Srimati Radhika. Dá um exemplo. Como uma trepadeira. Então, Krishna, ele é uma árvore dos desejos. E todas as sakis são como as trepadeiras dessa árvore. Srimati Radhika, ela é a trepadeira. Ela é a trepadeira, a Srimati Radhika. Já as amigas de Srimati Radhika, as sakis, são as flores, as folhas dessa trepadeira, que é a Srimati Radhika. Palav, Pushpa, Lata, Pata. Palav são os galinhos. Pushpa são as flores. E algumas são as folhas. Palav, Pushpa, Pata. Pushpa são as flores. Então, existem diferentes categorias. As manjaris servem Srimati Radhika, quando ela se encontra com Krishna, muita felicidade ela sente. Porque no mundo transcendental, isso é do transcendental, vem essa felicidade. Mas essa felicidade automaticamente se reflete no coração das manjaris. As manjaris têm uma qualificação. Elas têm Bhava Ulasaroti. De acordo com John Nilamani, se explica Bhava Ulasaroti. Esse Bhava Ulasaroti vem de Srimati Radhika e se manifesta no coração das manjaris. Portanto, elas saboreiam até mais que Srimati Radhika. Mas se eu te falar isso agora, você não vai entender. Quando você fizer Bhajana Sadhana, você vai entender. Você perguntou, eu te falei. A teoria. Estou falando para você a teoria. E no Chaitanya Charitamrita também se explica. Que as sakis têm essa realização. Esse é o ponto. Outra pergunta? Bhaktisiddhanta descreve Jnana Prayasam da Passa da Mantaiva. Sim, Mahaprabhu disse que tudo isso era externo. Externo. Não é que é para rejeitar, é externo simplesmente. Mas quando se vem para o shloka de Jnana Prayasam da Passa da Mantaiva, no Rai Ramananda Samvad, nesse verso, quando veio esse verso, quando tem o Swarupa no Bandhi Vritti, a tendência espontânea, natural da alma. A natureza espontânea da alma que é de servir a Krishna, Krishna Seva. A natureza da alma é servir a Krishna.
Essa é a natureza espontânea da alma pura. I want you to clarify. Eu queria clarificar esse ponto. The same thing as Essa é a mesma coisa que cada diva tem uma identidade única. that the same explanation that we have a É a mesma explicação que temos identidades únicas. O que ele quer estar falando? that words that is Jiva, Ananda, like Srila Narayana Maharaj says that you have a unique identity. Shri Narayana Maharaj diz que temos identidades únicas. Same thing. É a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa, Gurudeva fala. Dasa significa não só servo. Dasa significa não servo, mas sim ter tendência de servir. Entende? Humor de serviço. Humor de serviço. Existem 4 humores de serviço. Dasa, Sakya, Vatsalya e Madhurya. Em Shantarasa não há humor de tendência de servir. Em Shanta só há uma qualificação, que é Nishta. Firmeza. Então, as 4 raças têm humor de servir? I'm asking now. I want you to clarify Agora uma pergunta que eu queria clarificar. about that Shantaras. Sobre Shantarasa. We're hearing that there's devotees that are in Shantaras. In Vrindavan, the trees, the cows, Essa parte a gente já estava traduzindo. the Já isso, Gurudev.